Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, já estamos aqui para mais uma aula. Nesta feita, nós iremos dar continuidade ao estudo das 7 dispensações. Nesta feita, a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça ou dispensação eclesiástica. Para dar início, eu queria ler aqui um versículo bíblico em Tito, que é a carta pastoral, capítulo 2 e o versículo 11, que diz assim: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nos presentes séculos sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa 6ª dispensação, ela é uma nova aliança, né? É uma aliança da graça. Ela também pode ser reconhecida como uma dispensação eclesiástica. Então, a palavra-chave, que é graça, nós podemos entender que a dispensação, ela vai desde o começo da crucificação de Cristo até a segunda vinda. Então, é um tempo determinado pelo Senhor. A Bíblia diz lá em Lucas, ou melhor, em Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz que aquele dia e hora ninguém sabe, unicamente meu Pai que está no céu. Então, nós estamos contando quase 2000 anos que Jesus ele inaugurou essa dispensação. Foi quando o templo do véu foi rasgado, com a morte de Cristo. Aleluia. E essa dispensação vai se findar justamente quando Cristo voltar, arrebatar sua igreja e levar os fiéis no dia do arrebatamento. Então, uma das principais detalhes dessa dispensação é que o próprio Filho foi enviado por Deus para a humanidade. Então, Deus faz uma aliança com o homem. E eu queria ler João, capítulo 3, e o versículo 16, que é muito conhecido, esse texto, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Versículo 17: Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, essa aliança da graça, ela foi marcada pela vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós entendemos que essa dispensação da graça, ela é vista como uma nova aliança. Então você pode ver que Deus ele fez uma aliança mosaica, né, a qual colocou Moisés como mediador, e hoje Cristo ele é o mediador de uma nova aliança, conforme Hebreus capítulo 8, versículo 6 e capítulo 9, versículo 15. Então, com o aparecimento de Cristo Jesus, a antiga aliança terminou. Paulo ele confirma isso em Gálatas capítulo 3, versículo 19. E eu queria ler esse versículo bíblico bem rápido. 3 e 19, que diz assim: Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a que a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então observe que quando Cristo aparece, essa dispensação mosaica, a dispensação da antiga aliança, ela termina entre a nova aliança. Aí novamente Cristo ele aparece celebrando a Santa Ceia com o discípulo, e conforme Lucas capítulo 22, versículo 20, o pacto da nova aliança foi o próprio sangue de Jesus. Então Lucas capítulo de número 22 e o versículo 20. Então o pacto que Jesus faz com os homens na nova aliança é um pacto de sangue. Diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, que é derramado por
vós. Então, eu louvo a Deus que nós estamos debaixo dessa dispensação, com nova aliança, com novo pacto, através do sangue de Jesus. Meus irmãos, uma das coisas também que nós devemos entender sobre essa graça é que a graça ela não vai dispensar a ordenança. Então, existe aproximadamente 1050 mandamentos no Novo Testamento, mas nós entendemos que, ao contrário da lei, ela dá poder ao homem para cumpri-la. Então, observe que esse termo aparece 166 vezes na Bíblia Sagrada. E esse termo tem um valor incalculável. Então, há vários versículos bíblicos, eu queria ler alguns aqui, de algumas citações. Então, vou ler primeiro Efésios, capítulo 2 de Efésios, e versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto também de vós é dom de Deus. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 33, diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância de graça. Glória ao nome de Jesus. E para fechar, eu queria ler Tito, capítulo 3, e versículo 7. Então, há muitas referências bíblicas onde aparece o termo graça. Tito, capítulo 3, e o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a graça de Cristo liberta, a graça de Cristo salva, ela transforma, ela muda, ela justifica, ela regenera. Então, nós temos 166 vezes essa expressão na Bíblia Sagrada, somente no Novo Testamento. E nós entendemos que essa graça, ela não anula a ordenança totalmente da antiga aliança. Então, essa nova aliança, ela é uma emenda, como se fosse uma emenda constitucional. Então, a graça de Deus, ela nos dá essa força, esse poder para nós cumprirmos a palavra de Deus, viver andando nos preceitos, mandamentos, testemunho, nos juízos de Deus. Agora, vamos ver que existem 3 aspectos nessa revelação de Deus, nessa dispensação. Então, nós iremos notar 3 aspectos da revelação de Deus nessa dispensação. Então, o primeiro aspecto é o Evangelho. Então, é um tratado é uma revelação de Jesus Cristo, né? Que ele trouxe para o homem, para introduzir o homem. Então, Deus está conosco, Jesus está conosco. Então, o Evangelho, que é boas novas, traz ao homem uma oportunidade de um homem relacionar-se com Deus, estar em comunhão com Deus. Segundo aspecto é a revelação. Então, através do Espírito Santo, Deus se revela. O Espírito Santo, ele é o guia, orientador, ele é consolador, ele é intercessor, ele fortifica, ele é aquele que vai ornamentar a igreja. Então, todos que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. O terceiro aspecto é a revelação. Então, a revelação da palavra escrita. Então, a Bíblia Sagrada, ela é o instrumento que Deus usa para comunicar a revelação perfeita da vontade de Deus. Outro ponto que eu quero também destacar nessa aula é que esta mesma graça, ela atua na formação da igreja desde a fundação do mundo. Então, nos planos de Deus, né, na mente de Deus, já existia essa igreja, esse povo escolhido. Então, conforme Efésios, capítulo de número 1, versículo 4 e 5,
a igreja era eleita por Deus desde a fundação do mundo. Se você observar alguns textos bíblicos, os próprios profetas do Antigo Testamento falaram a respeito dela. Então, muitas profecias bíblicas falaram a respeito da igreja. Alguns personagens bíblicos, ele toma uma personificação. Então, personagens que simbolizam a vida e a ação da igreja. Então, como Enoque, como Rebeca, como Azenate. Então, é uma tipologia como Raquel, Abigail. Esses são qualificações, tipos que nós vemos da igreja. E quarto, a igreja ela foi organizada. Então, Cristo foi que arquitetou, planejou a sua igreja, conforme Mateus capítulo 16 e versículo de número 16. E eu vou ler esse versículo bíblico. Mateus capítulo de número 16. Mateus 16 e o versículo de número 16. Então, quem edificou, quem arquitetou a igreja foi Cristo. Então, diz assim, 16. E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Filho de Deus, Deus vivo. Então, observe o que foi que Jesus disse. Disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja do Senhor foi organizada por Cristo. E segundo, ela teve sua inauguração no dia de Pentecostes. Em Atos 2, Cristo inaugurou a igreja. Então, a igreja ela tem um papel muito importante. Muito importante. Então, a igreja ela é uma representação do corpo de Cristo na terra. Então, ela tem funções, seu trabalho e também as suas obrigações. Então, a primeira coisa é que ela tem uma relação com ela mesma em relação à comunhão. Então, a igreja, os chamados, os vocacionados, eles têm que andar em comunhão com Deus, conforme Atos 2,42, a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Segundo, ela tem aqui uma missão, uma função em relação ao mundo da evangelização. Então, Marcos capítulo 16, versículo 15, diz que a igreja deve pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E terceiro, em relação a Deus, ela tem o seu serviço, o seu dever de ser uma igreja que adora, uma igreja que dá adoração ao único e digno de louvor, que é o próprio Deus. Mas um ponto marcante em relação a essa expressão é que a igreja que representa o corpo de Cristo na terra, ela é totalmente, exclusivamente dependente da graça de Deus. Então, se você observar, é a graça que encoraja, é a graça que faz resplandecer a luz da igreja, é a graça que dá à igreja a capacidade de brilhar, de ser sal, né, neste mundo e luz para o mundo. Ser sal da terra e ser luz para o mundo. Então, a igreja do Senhor depende totalmente dessa graça. Então, Paulo, certa vez, Paulo chegou a dizer que trabalhou mais que todos os apóstolos. Mas ele disse: mas não foi eu, foi a graça de Deus que estava em mim. E Paulo disse que a graça de Deus na sua vida não foi em vão. Como nós já vimos, né, que a igreja representa o corpo de Cristo na terra, e nós também nós aprendemos que essa dispensação ela começou quando Cristo ele foi crucificado e ela vai ter um fim. Então, alguns acontecimentos marcarão o fim dessa dispensação. Primeiro, que no dia do arrebatamento haverá uma ressurreição dos crentes. Então, Cristo vai ressuscitar aqueles que morreram nele, salvo. Segundo, os crentes vivos que são selados, que são marcados, que nasceram de novo, terão seus corpos transformados. Terceiro, serão arrebatados. O arrebatamento da igreja também
elas são acontecimentos marcantes dentro desse contexto da dispensação. E quarto, o tribunal de Cristo, a compensação dos santos. Então, Cristo irá recompensar todos aqueles que fizeram a sua obra com amor, dedicação, sem vanglória, sem soberba, sem jactância. Quinto, o casamento da igreja. Então, as bodas do Cordeiro, haverá uma festa no céu. Sexta, a glorificação da igreja. A igreja vai ser glorificada, vai receber o seu adorno. E, por fim, ele nos fará reis e sacerdotes. Então, está aí alguns acontecimentos que surgirão no final da dispensação dessa graça em relação à igreja do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós aprendemos que essa dispensação da graça, também conhecida como a dispensação eclesiástica, ela inicia com a vinda de Jesus, né? A encarnação do Verbo. Cristo foi enviado pelo seu Pai para que nós possamos crer nele e ser salvo. Então, o pacto que Cristo fez foi pelo seu sangue, derramar seu sangue sobre as nossas vidas. Alguns aspectos dessa graça é visto como a revelação de Deus através do Espírito Santo, também o Evangelho de Cristo sobre a nossa vida, e nós também vimos que Cristo Jesus, ele vai dar um fim a essa dispensação. Então nós podemos também dizer que alguns acontecimentos irão surgir após ele encerrar essa dispensação, em relação à igreja e também em relação ao mundo. Então nós seremos transformados, arrebatados, glorificados, e nós iremos estar com Cristo para toda a eternidade. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e aguarde a próxima aula no nome de Jesus. Pai de amor, Pai Santo, nós te pedimos a Tua graça, Senhor, que nos influencia, a Tua graça que nos dá disposição, alegria, Senhor, para continuar sempre avante. Pai de amor, Santo Deus, é isso que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, abençoe a tua família no nome de Jesus.